Em setembro de 2024, uma operação da Guarda Nacional deteve 10 pessoas armadas, resgatou 2 vítimas sequestradas e descobriu um cadáver. Uma equipe de 10 funcionários inspecionou então o local chamado Rancho Izaguirre, com retroescavadeiras e cães em busca de mais restos humanos, mas não obtiveram nenhum resultado. Praticamente não se soube detalhes sobre os sobreviventes, não foram realizadas as entrevistas pertinentes, nem foram coletadas impressões digitais, nem mesmo se investigou sobre a propriedade, situada a poucos quilômetros de uma das cidades mais desenvolvidas do México. Por razões que não tiveram muita explicação, as investigações posteriores sobre o caso foram interrompidas. O que o mundo ainda ignorava era que naquele mesmo lugar estava prestes a ser revelada uma verdade ainda mais aterrorizante. Por que o 5 de março de 2025? Uma chamada anônima alertou os guerreiros buscadores de Jalisco, um grupo de voluntários que procura seus familiares desaparecidos. Quase todos os membros do grupo são mulheres, quase todas as mulheres são mães. E é que o México tem enfrentado uma crise de desaparecimentos há décadas. De acordo com a Comissão Nacional de Busca, Jalisco tem quase 15 mil desaparecidos, tornando-se o estado com o maior número de todo o México, que no total soma 120 mil pessoas. Os guerreiros buscadores de Jalisco sabiam então que não podiam perder tempo. Alugaram um ônibus e se moveram rapidamente, escoltados pela Guarda Nacional, até o já mencionado rancho desabitado, localizado nos arredores de Estanzuela. Esta vila rural do município de Teoxitlán, no estado de Jalisco, fica a menos de 1 hora de Guadalajara. Não houve necessidade de forçar a entrada. A porta já estava entreaberta, como se o horror em seu interior estivesse ansioso para ser descoberto. Ao entrar, logo se depararam com o horror. O galpão continha mais de 700 objetos pessoais, roupas, bolsas, mochilas, meias, escovas de dentes, brinquedos e mais de 200 pares de sapatos empilhados no chão que uma vez foram guardados. O eco de milhares de passos. Passos que, como logo se revelaria, pareciam que nunca mais voltariam a ressoar. Porque em poucas horas foi encontrado no local um forno crematório subterrâneo, depois outro e mais outro. Mas não nos adiantemos. O que acontecia dentro do Rancho Izaguirre? Quais foram os testemunhos dos sobreviventes? É verdade que alimentavam leões com seres humanos? Qual é a história, precisamente, do Cartel Jalisco Nova Geração? Para responder a essas perguntas, é necessário que viajemos até o ano de 2007, o dia em que nasceu o Cartel Jalisco Nova Geração. Desde 2007, informações sobre um certo grupo armado começaram a circular. Os chamados Mata-Zetas tinham, como o nome indica, um único propósito: exterminar os membros da organização criminosa conhecida como Los Zetas. O cartel mexicano mais poderoso e sanguinário da história, envolvido em uma ampla variedade de crimes até os dias atuais. Tráfico de drogas, falsificação e venda de produtos ilegais, assassinatos, assaltos a bancos e carros fortes, lavagem de dinheiro e até mesmo crimes cibernéticos. Os membros dos Mata-Zetas defendiam seus atos, alegando que seus inimigos funcionavam como uma organização terrorista que era culpada de numerosos crimes contra uma quantidade de civis. Por isso se autoproclamavam o braço armado do povo. Afirmavam, além disso, que seu único propósito era eliminar os narcotraficantes que perseguiam essa autodenominação. Isso certamente os ajudava a criar uma imagem de justiceiros. Uma imagem que era meramente propagandística, porque na prática, seus métodos eram tão violentos e criminosos quanto os daqueles a quem diziam combater. O grupo era então na realidade o braço armado do cartel de Sinaloa, e era coordenado por um de seus aliados, Oscar "o Lobo" Valencia. Enquanto isso, o governo mexicano evidenciava novamente sua impotência. A constante aparição de novos grupos criminosos a cada poucos meses já era naquela época um problema que parecia impossível de controlar. Em meados de 2009, os Mata-Zetas perpetraram seu primeiro crime conhecido. Executaram 3 homens em Cancún, cobriram suas cabeças com sacos plásticos e deixaram ao lado deles uma mensagem clara: somos o novo grupo Mata-Zetas e estamos contra o sequestro e a extorsão. Vamos combatê-los em todos os estados por um México mais limpo. Depois, o grupo começou a mostrar sua presença, executando vários membros da organização inimiga e gravando alguns interrogatórios em vídeo. Nestes vídeos, os prisioneiros costumavam admitir sua participação em atividades criminosas, ao mesmo tempo que apontavam vários oficiais de polícia e políticos que lhes proporcionavam apoio e cobertura. No ano seguinte, uma figura crucial nesta história padeceria. Um destino que mudaria o curso das coisas e começaria a dar forma ao cruel emaranhado que hoje mantém o México como refém.
Ignacio Nacho Coronel era um importante líder do cartel de Sinaloa, além de um dos principais responsáveis pelas operações de produção de metanfetaminas em Jalisco. Este homem foi morto pelas forças federais em 29 de julho de 2010. Coronel havia sido chave na incorporação do Cartel do Milênio à estrutura do Cartel de Sinaloa, e uma vez que foi assassinado, o grupo se fragmentou. As facções do Cartel do Milênio que o apoiavam decidiram se distanciar dos sinaloenses. Isso, desde já, marcou um importante ponto de ruptura. Em 22 de agosto daquele ano, um grupo armado identificado como membros dos Zetas interceptou um caminhão que transportava migrantes da América Central e do Sul. Eles sequestraram esses homens e mulheres, levando-os para um armazém desabitado em San Fernando, Tamaulipas. Lá, eles ofereceram a eles a chance de se juntar às suas fileiras na guerra contra o cartel de Sinaloa e os Matacetas, mas a proposta foi rejeitada. O resultado? 58 homens e 14 mulheres foram imediatamente executados com um tiro na cabeça. 72 imigrantes indocumentados acabaram massacrados em um evento que passaria a ser conhecido como o Massacre de San Fernando. Os corpos foram encontrados 2 dias depois, quando um sobrevivente fingiu estar morto sobre os cadáveres de seus companheiros. Conseguiu escapar e alertar as autoridades. 25 de agosto de 2011. Os Zetas invadiram o Cassino Royal na cidade de Monterrey, carregando galões de gasolina e rifles de alto calibre. Depois de atirar nas pessoas que estavam no local, eles incendiaram o estabelecimento. A morte de 52 pessoas foi o trágico resultado da recusa do proprietário do local em pagar uma taxa semanal ao grupo criminoso. Para o mês de setembro, seriam os Matacetas que entrariam em cena e desta vez seriam conhecidos mundialmente. Os cadáveres de 23 homens e 12 mulheres apareceram na avenida principal de Boca del Rio, em Veracruz. O assassinato dessas 35 pessoas incluía uma nota. Os responsáveis pelo crime instigavam a comunidade a não ceder às extorsões dos Zetas, além de lançar ameaças contra essa organização. Os Matacetas reivindicaram a autoria do massacre em um vídeo divulgado através das redes sociais, deixando também a seguinte mensagem: não mais extorsões, não mais assassinatos de inocentes. Aos Zetas e políticos que os apoiam em Veracruz, isso vai acontecer com vocês e com todos os Zetas que continuam operando no estado. Este território tem um novo dono. E embora inicialmente, e pela natureza do crime, se especulou que todos os corpos pertenciam a membros dos Zetas, mais tarde descobriu-se que apenas um punhado deles tinha antecedentes por delitos menores. Nenhum de fato estava vinculado ao crime organizado, embora os assassinatos continuassem de maneira indiscriminada. Esse evento sinalizou uma transição para os Matacetas. Uma fase que abriria o caminho para uma nova etapa que em pouco tempo os consolidaria como uma força dominante na cena do crime organizado. Apesar de vários pontos de inflexão e mudanças na história dos Matacetas, um evento em particular foi crucial para o surgimento e consolidação de uma nova e poderosa organização. A detenção no ano de 2013 de José Ángel Carrasco Coronel, melhor conhecido como El Shangel. Este acontecimento selou o fim da aliança criminosa entre o Cartel de Sinaloa e os Matacetas, que passaram a se chamar Cartel Jalisco, nova geração. Com Nemésio Oseguera, Cervantes ou El Mencho como seu líder, rapidamente começou uma brutal guerra entre organizações. A captura de El Shangel provocou uma onda de violência em diversos estados, devido à disputa pelos territórios. Por territórios, entende-se as áreas estratégicas para o narcotráfico, onde os cartéis competem pelo domínio de rotas, produção de substâncias e atividades ilícitas. Em uma tentativa desesperada de explicar a situação violenta, Daniel Velasco Ramírez. Um alto comando militar revelou que o conflito principal era entre o Cartel Jalisco Nova Geração e o Cartel de Sinaloa. Esta foi a primeira vez que uma autoridade federal reconheceu oficialmente a guerra entre ambos os grupos, e incluiu também menções a confrontos entre alguns outros. Os ataques continuaram. Em 7 de abril de 2015, o Cartel Jalisco Nova Geração bloqueou uma estrada montanhosa de Jalisco, com veículos em chamas. O alvo eram os policiais que circulavam por lá. Assim que os oficiais ficaram presos, eles foram atacados com metralhadoras e lançadores de granadas, matando 15 e ferindo outros 5. A mensagem era clara, uma vingança em resposta às ações dessas forças. Em 1º de maio de 2015, após rumores da captura de seu líder, o cartel realizou múltiplos ataques sincronizados em Jalisco. O resultado foram narcobloqueios, incêndios de veículos, postos de gasolina e bancos, a derrubada de um helicóptero militar que causou a morte de 9 soldados.
e uma violência estendida a diversas áreas que desencadeou o pânico na população, um pânico que com o passar dos anos só conseguia aumentar. Durante as eleições de 2018, o cartel Jalisco Nova Geração envolveu-se no assassinato de mais de 130 candidatos, demonstrando seu poder e usando violência para controlar certas regiões do México. Não apenas sobre rivais, mas também sobre comunidades e a política local. Em 2 de dezembro de 2018, 2 granadas foram lançadas contra o consulado em Guadalajara. Embora uma delas tenha deixado um buraco de cerca de 40 centímetros na parede do edifício, este estava fechado e não foram relatadas vítimas. Não foi possível determinar se o ataque foi realizado pelo cartel Jalisco Nova Geração ou por um grupo rival, que tentou prejudicar ainda mais a sua já danificada reputação. No entanto, a este cartel são atribuídos milhares de homicídios de civis ao longo dos anos, como o ocorrido em 2019 durante o massacre de Minatitlán, onde o cartel Jalisco Nova Geração atacou durante uma festa de aniversário e deixou um saldo de 14 mortos e 3 feridos. Ou o massacre de Coatzacoalcos, que causou a morte de 32 pessoas e deixou outras 3 feridas em um bar conhecido como Cavalo Branco. Isso sim, o grupo tentou limpar sua imagem e fez isso à força de, entre outras estratégias, propaganda altruísta. Durante a pandemia do coronavírus, 2019 dedicou-se parcialmente a distribuir brinquedos e alimentos em comunidades como Veracruz e Guadalajara, chegando a filmar TikToks de suas ações. Através de seus vídeos, o cartel sempre manteve a mesma postura, a de se apresentar como nacionalistas e justiceiros, ratificando seu confronto contra os Zetas. Entre 2020 e 2022, o cartel Jalisco Nova Geração esteve envolvido em diversos ataques violentos. Em 25 de abril de 2020, assaltaram um acampamento em Aguililla, Michoacán, matando 21 pessoas. No mês seguinte, emboscaram membros da Secretaria de Segurança Pública em Veracruz. Em agosto, o ex-deputado Miguel Medina Hernández foi morto em sua caminhonete. E alguns dias depois, um confronto em Uruapan, Jalisco, resultou em vítimas entre o cartel e a Guarda Nacional. Em setembro, outro confronto em Aguililla contra as Forças Armadas deixou 2 sicários mortos. Em agosto de 2022, o cartel Jalisco Nova Geração aterrorizou a Baixa Califórnia, incendiando ônibus e impondo um toque de recolher no estado. Para o ano de 2025, o grupo voltaria a dominar as manchetes, abalando o México e todo o mundo com sua brutalidade. E é assim que nossa história volta ao início. 5 de março de 2025, o grupo de voluntários guerreiros buscadores de Jalisco chegou a uma propriedade em Teotitlán, Jalisco. Um jovem declarou em uma ligação que foi mantido em cativeiro no local. Ao chegar, descobriram que a porta já estava aberta e ao entrar encontraram um cenário que parecia tirado de seus pesadelos mais sombrios e retorcidos. Primeiro mau sinal, a terra parecia ter sido manipulada. Começaram então a cavar no terreno. Centenas de pequenos fragmentos ósseos calcinados começaram a emergir. Por outro lado, alguns buscadores civis usaram um método engenhoso e eficaz para achar túmulos. Ao inserir hastes de metal no solo e cheirar as pontas, conseguiam identificar o cheiro de corpos em decomposição. Enquanto isso, alguns se dedicavam a explorar as construções do rancho. Assim, eles foram encontrando enormes quantidades de tênis, roupas, bolsas e vários objetos pessoais. Em poucas horas, encontraram o primeiro de 3 fornos ocultos no subsolo. A presença de centenas de peças de roupa e restos ósseos calcinados evidenciavam que funcionavam como crematórios clandestinos. O solo externo estava coberto de detritos, latas vazias, vidros quebrados e restos de lixo. Ao ver pneus semi-enterrados e arames farpados, surgiram suspeitas de que se tratava de um local de treinamento. As autoridades mexicanas localizaram mais tarde 6 áreas com fossas subterrâneas. 96 cartuchos de diferentes calibres e anéis metálicos de fixação, comumente usados para infligir torturas. A descoberta rapidamente dominou as manchetes dos jornais e os canais de televisão. O Rancho Izaguirre, com seus cerca de 5.000 metros quadrados, era utilizado como um centro clandestino para treinamento e também operava como um verdadeiro campo de extermínio. Ficou evidente que era gerido por uma das organizações criminosas mais temidas e violentas do México, o já citado cartel Jalisco Nova Geração. Em uma operação realizada no mesmo rancho, apenas alguns meses antes, foram descobertas 10 pessoas armadas, 2 sequestradas e um cadáver. Embora seja desconhecido o motivo, as autoridades não encontraram naquela época os sapatos, roupas e restos calcinados, mas pelo menos a razão da não descoberta das covas foi explicada. Elas estavam seladas com uma laje de tijolo e uma camada de terra. O procurador-geral do estado, Salvador González,
argumentou que não havia sido possível inspecionar todo o rancho devido à sua vasta extensão. No entanto, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, insinuou que as autoridades locais poderiam ter sido negligentes em sua investigação inicial. Segundo a mandatária, não era nada crível que uma situação de tal magnitude tivesse passado despercebida. Outras vozes indignadas opinam que, na realidade, todo o governo está envolvido. A Procuradoria-Geral finalmente retirou todos os pertences encontrados, e os mesmos foram mostrados ao público para reconhecimento dos familiares dos desaparecidos. As autoridades lançaram um catálogo online com fotos de mais de 1.500 objetos achados no rancho. Famílias mexicanas examinaram detalhadamente as imagens. Aqueles que acreditaram reconhecer algum objeto foram ao infame rancho para tentar confirmar suas suspeitas pessoalmente. Mas a indignação popular com a investigação estadual só tem aumentado. Apesar do rancho estar aberto ao público, há pistas desperdiçadas e muitas perguntas sem respostas. Enquanto a Procuradoria investiga, teme-se que, como tantas vezes, as autoridades passem a responsabilidade umas para as outras e todo o assunto seja esquecido. Com o passar dos dias, surgiram os relatos mais arrepiantes, aqueles dos que haviam sobrevivido ao inferno. Desde que foi revelada a existência do campo de extermínio e recrutamento forçado, chamado Rancho Izaguirre. Várias pessoas mais velhas, principalmente de maneira anônima, por medo das consequências, se encorajaram a relatar os horrores que experimentaram entre suas paredes. Para começar, como é que eles tinham chegado até lá? Bem, respondendo a certos anúncios online que prometiam garantir algo que eles buscavam desesperadamente: oportunidades de trabalho. As vítimas eram enganadas, convocadas em estações de ônibus ou casas alugadas disfarçadas de escritórios. Depois eram levadas para o rancho, acreditando que trabalhariam como agricultores, pedreiros, eletricistas, cozinheiros ou guardas de segurança. Na realidade, as coisas eram bem diferentes para eles. Ao chegarem, eram forçados a passar por treinamento militar. O objetivo era integrar-se ao Cartel Jalisco Nova Geração. As organizações criminosas cresceram tanto no último tempo que precisavam de algo fundamental para operar: pessoal constante. A maioria dos seus funcionários, devido ao tipo de trabalho que fazem, geralmente acabam mortos ou presos. E embora a maioria dos recrutas em Rancho Izaguirre tenha sido levada à força, alguns testemunhos indicaram que outras pessoas entraram por vontade própria para colaborar com o grupo criminoso. Cada um recebia 3.000 pesos por semana, que podiam usar quando permitidos a sair do local. Os sequestrados não podiam fazer perguntas. Aqueles que se atreviam a fazê-las eram imediatamente silenciados a socos. Enquanto isso, ao resto de seus companheiros silenciosos eram atribuídos um apelido e tarefas. Aqueles que ousavam desobedecer eram diretamente executados e esquartejados, mas ser obediente também não garantia a sobrevivência. Muitos encontravam a morte como resultado da desidratação ou das brutais surras a que eram constantemente submetidos. No Rancho Izaguirre, os recrutas também eram treinados no uso de armas e técnicas de tortura. De fato, os jovens eram obrigados a desmembrar os corpos daqueles que eram executados ou que morriam nos brutais treinamentos. Isso acontecia em um quarto conhecido como a açougue. Posteriormente, seus restos eram jogados nas chamas. O lema naquele lugar era claro, e suas testemunhas lembram dele como gravado a fogo: se não há corpo, não há crime. Recusar-se a obedecer resultava em punições desumanas. Segundo relatos, alguns castigos incluíam serem lançados como alimento para animais selvagens. Chegou-se até a mencionar a presença de leões com esse propósito. Todas essas práticas brutais foram friamente projetadas para erradicar qualquer vestígio de humanidade naqueles que deveriam sofrê-las. Um dos testemunhas dos horrores do Rancho Izaguirre afirmou ainda que seu treinamento foi conduzido por ex-agentes vindos dos Estados Unidos e da Colômbia. Claro, as tentativas de fuga não faltaram. Por causa disso, as paredes do rancho estavam cheias de marcas de tiros. Outro dos sobreviventes garantiu que a maioria dos recrutas era finalmente transferida para diferentes praças em vários estados e que apenas alguns perdiam a vida no rancho. Na verdade, uma vez estabelecidos nessas praças, era quando muitos, como se fossem sua casa, conseguiam finalmente fugir. E como esperança para as famílias? Este sobrevivente acrescentou que nem todos os sapatos encontrados pertenciam a pessoas mortas. Era possível que muitos deles ainda estivessem vivos. Como ele explicou, os recrutas eram obrigados a comprar botas táticas, sendo qualquer outro calçado estritamente proibido. Por este motivo, a presença de tênis ou outros objetos no rancho abandonado não implicaria necessariamente na perda de vida de seus proprietários.
embora também tenha acrescentado outro detalhe arrepiante, ao revelar que em várias ocasiões os recrutas eram obrigados a consumir a carne daqueles que morriam durante os treinamentos. Estima-se que o rancho operava desde 2012 e, embora seja apenas mais um entre os numerosos campos de extermínio que surgiram no México nos últimos anos. O que foi encontrado lá trouxe novas e terríveis evidências de um mal que parece não parar de crescer. Campo de extermínio de Jalisco, Rancho do Horror, Escolinha do Terror e até mesmo o Westwood mexicano são apenas alguns dos nomes que recebeu. O Centro de Treinamento e Recrutamento Forçado, localizado no Rancho Izaguirre. Ainda é desconhecido quantas pessoas perderam a vida entre suas paredes e os restos ainda não foram identificados. Com o domínio e a expansão do cartel Jalisco Nova Geração pelo Estado, nos últimos anos, Jalisco tem visto um aumento estrondoso de homicídios, desaparecimentos forçados e descobertas de valas comuns. A organização, que opera em todo o país e principalmente produz e trafica drogas sintéticas, ampliou suas atividades criminosas. Para não ir mais longe, eles se aventuraram no desmatamento ilegal, tráfico de pessoas e extorsão. Também é reconhecido como um dos cartéis mais perigosos do México, protagonista de uma feroz disputa com o cartel de Sinaloa pelo controle do narcotráfico e dos territórios. Após prevalecer nesta luta, o cartel Jalisco Nova Geração deslocou seu rival. E ao domínio exercido por este durante mais de 20 anos, tornando-se o principal objetivo das autoridades mexicanas e americanas. Internacionalmente, eles foram comparados a grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Durante o governo americano de Donald Trump, o cartel Jalisco Nova Geração foi classificado entre as 5 organizações criminosas mais perigosas do mundo. Além de ter sido recentemente designado como uma organização terrorista estrangeira. A luta contra o narcotráfico se tornou uma guerra sangrenta. Não é arbitrário que, pelo 6º ano consecutivo, o país latino-americano registre a estratosférica cifra de mais de 30 mil assassinatos anuais. Durante a administração de Henrique Alfaro Ramírez, governador de Jalisco, de 2018 a 2024, foram localizadas 165 valas clandestinas, das quais 125 estavam distribuídas em Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga e Tlaquepaque. Com a chegada de Pablo Lamas ao comando de Jalisco, a crise persiste. Enquanto isso, investigações revelam a cumplicidade entre autoridades e o crime organizado. Os coletivos de famílias de desaparecidos continuam gerenciando numerosas manifestações em diferentes partes do país, clamando por uma única coisa: justiça. 20 de março de 2025. As autoridades federais prenderam um homem identificado como José Gregório Lastra Hermida, mais conhecido como Comandante Lastra. O sujeito foi apontado como integrante do cartel Jalisco Nova Geração e como um dos líderes do rancho Izaguirre. Conforme seu testemunho, o local funcionava como centro de recrutamento, treinamento, torturas e execuções realizadas por ele e seus cúmplices. As atividades do cartel Jalisco Nova Geração continuam evidenciando a impunidade dos cartéis e a ineficácia das autoridades mexicanas em sua luta contra o narcotráfico. Da mesma forma, a descoberta do rancho em Teotitlán não apenas expõe a brutalidade do crime organizado, mas também as profundas falhas do Estado em seu dever de proteger a população. A falta de justiça, o medo e a dor marcam a realidade de milhares de famílias que, até hoje, continuam buscando algum tipo de resposta. Enquanto isso, só podem se limitar a ver como seus entes queridos se tornam parte de um número que cresce sem trégua. Com o avanço desses grupos, o México enfrenta um dilema urgente: desafiar o já enraizado ciclo de violência ou aceitar sua presença como a nova e sinistra normalidade.